A paz do Senhor, meus amados, sejam muito bem-vindos ao canal Ministério Infantil e Companhia. Eu sou a Tia Kelly e estou aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Se você é professor de primários, trabalha com a revista aí da CPAD de 7 a 8 anos, fique comigo até o final, não perca nem um pedacinho dessa aula e tenha as ideias aí para você trabalhar essa semana com as suas crianças. Olha, nós estamos na lição número 14, chegamos no final do nosso trimestre, é a última lição. E nós vamos falar essa semana sobre um viajante bondoso. Este é o tema essa semana. E a nossa leitura bíblica está lá em Lucas 10, do 25 ao 37. É uma parábola conhecida, né? Que nós, professores, já conhecemos bastante ela. Nós sempre lemos essa história, né? Então, essa semana nós vamos estar trabalhando com as crianças para fechar o trimestre com essa linda parábola. Nós estamos aí aprendendo sobre várias parábolas, né? Nós aprendemos muito. Agora é a hora de você ver com seus alunos se eles realmente aprenderam, o que eles guardaram na memória, o que eles tiraram dessas lições. É hora de você então fazer uma recapitulagem com eles na aula de hoje. Então, pensando nisso, a Tia Kelly trouxe ideias simples, fáceis de você trabalhar essa semana, para nós termos aí um tempo de fazer algumas coisas na aula de hoje. Amém? Como eu disse para vocês, essa é a última aula, né, do trimestre. Então é hora de você ir recompensar os seus alunos. Você, professor, que trabalhou com o plano de frequência aí dos emojis que a Tia Kelly propôs no início do trimestre. Então essa aula é a aula de você presentear os seus alunos. Presentear aqueles alunos que foram assíduos, que participaram, que fizeram as tarefas, que aprenderam os versículos. É hora de você recompensá-los, tá bom? Então você, nesta aula, é bom você ter um momento de confraternização. Eu até falei sobre isso na aula passada, né? Então se você tem condições, né, faça aí um bolo para suas crianças, compre alguns salgadinhos, leva refrigerante, suco, de acordo com as suas possibilidades. Faça aí um momento agradável com as suas crianças no final, né? Confraternização com eles aí, ok? Então, prepara para essa aula de hoje essa surpresa aí, né? Faça um lanchinho aí bem gostoso para suas crianças e as presenteie, ok? Olha, meus amados, nós estamos aqui com essa leitura, né? E nós temos um objetivo a alcançar nessa semana. Como toda semana a revista propõe um objetivo. E essa semana o aluno deve compreender que devemos amar e cuidar de todos, sem discriminação, como queremos ser amados e cuidados, né? Você pode trabalhar com essas crianças falando para elas hoje como que nós queremos o bem para nós e muitas das vezes não queremos o mesmo bem para outras pessoas, né? E nós vamos ensinar para eles que Jesus não ensinou isso. Jesus nos ensinou a amar o próximo. É um dos mandamentos do Senhor. Quando Deus deu a lei para Moisés ali, ele deu um dos mandamentos: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então essa lição vai nos ensinar este mandamento. Nós temos que passar isso para nossas crianças, ok? O nosso ponto central é: Jesus nos ordena a amar a todos como a nós mesmos. Nós devemos ensinar para as crianças essa semana que não pode haver separação, discriminação. Infelizmente, né, nos dias que nós vivemos, há muita discriminação em vários aspectos da nossa vida. E nós vemos que as crianças acabam percebendo isso muitas das vezes nos pais e acaba trazendo essa indiferença, né, essa discriminação para a sua própria vida. Mas hoje nós devemos ensinar às crianças que a discriminação não agrada a Deus. Porque Deus, né, Jesus, ele nunca discriminou ninguém. Jesus sempre esteve com os pobres, coisas que os fariseus não gostavam. Jesus sempre esteve com os pecadores, coisas que aos olhos dos fariseus era proibido, era contaminoso. Jesus sempre esteve ao lado de pessoas doentes, pessoas que possuíam lepra, onde a sociedade discriminava. Jesus esteve com eles. Então Jesus nos ensinou a amar a todos de uma forma igual, né? Não temos que fazer diferença. E isso nós vamos passar para nossas crianças na aula de hoje. Então, nós estamos aí falando esse trimestre sobre algumas parábolas de Jesus, né? Então Jesus nos ensinou muitas parábolas. Quantas parábolas nós ensinamos, né, para nossas crianças esse trimestre, né? Quantas coisas legais elas aprenderam, né? Então Jesus, ele tem esse jeito todo carinhoso, todo especial de falar, né, de falar com o povo. E esse jeito era tão maravilhoso, tão especial, que após mais de 2000 anos, essas parábolas continuam nos ensinando, continua falando conosco, continua nos ensinando como chegar mais próximos de Deus. Amém? Olha, eu pensei nessa semana de você preparar uma caixa
né? Você traga uma caixa aí, no caso pode ser no início, né? Antes de você começar a sua, o Explorando a Bíblia, você fala para as crianças que você trouxe, então, uma caixa, para nós fazermos aí uma memorização, vamos ver quem aprendeu e o que aprendeu. Nessa caixa, olha, vocês podem ver, eu até já trouxe essa caixa antes, é apenas uma caixa que eu encapei aqui com feltro, tá? O legal de feltro é que se em algum momento você quiser utilizar para pregar alguma coisa, para contar uma história, você pode usar, só encostar aqui, né, que ele fica pregado. Mas enfim, hoje eu estou usando ela para colocar alguns objetos. Ela tem um furo aqui e você vai trazer aqui dentro materiais relacionados às aulas anteriores. Você vai pegar um objeto de cada aula que você lecionou, né, o material que você tiver usado, uma coisa, e você vai colocar aqui dentro. Então, as crianças terão que vir, vai colocar a mão e vai pegar alguma coisa. O que ela pegar, ela vai falar a respeito do que foi essa aula, o que ela aprendeu. Por exemplo, né, eu coloquei aqui, né, a porta larga. Lembra que nós aprendemos sobre essa porta larga na aula passada, né? Então a criança vai abrir e fala, tia, aquela isso aqui, né? Foi a lição, nós falamos das duas portas, né? Aqui é a porta larga, o caminho largo. Mas esse caminho é um caminho que nós não devemos desejar, porque neste caminho há muito choro, tristeza, né? E uma vez que nós entramos por essa porta, não tem como mais voltar. Então aqui Jesus nos ensinou sobre os dois caminhos, as duas portas. E nós devemos caminhar pelo caminho estreito e ir morar com Jesus lá no céu. Passar pela porta estreita, né? Por exemplo, você pode trazer um outro exemplo. Eu trouxe aqui uma ovelha. Ah, o que você lembra com essa ovelha? Ah, eu lembro da parábola do bom pastor, que Jesus é o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, né? Essa parábola nos ensinou que Jesus tinha 100 ovelhas, que o pastor tinha 100 ovelhas, e nesse caminho ele perdeu uma ovelha, mas ele não abandonou essa ovelha, ele voltou, procurou, encontrou e cuidou dessa ovelha, porque uma ovelha ela é importante para o pastor, para o bom pastor. Nós somos as ovelhas e Jesus é o bom pastor, amém? E aí você traga aí, né, eu trouxe vários exemplos, você pode colocar aqui coisas que você utilizou para as crianças, quando elas olharem, elas vão relembrar. Isso vai ser importante porque você vai ver o que elas realmente absorveram, o que elas realmente aprenderam e automaticamente elas vão relembrar de todas as palavras. Então, assim, é algo bem legal de você fazer, tá? Aí você coloca aí na sua caixa os itens que você tiver aí das aulas anteriores. É bom que você coloque pelo menos um item de cada aula, né? Foram 13 lições, né, antes dessa, então você tem que colocar aqui 13 itens. Se você tiver mais do que 13 alunos, coloca mais de um item sobre aquela aula, né? Para elas terem a oportunidade de falar também de outra aula. E você vai colocando ali os itens relacionados, ok? Olha, então depois que você fez esse momento aí, você pode falar assim, olha, realmente nós aprendemos muitas parábolas. Quantos ensinamentos nós aprendemos, não é mesmo? E hoje nós vamos aprender mais um. É a última lição, é a última parábola que nós vamos aprender nesse trimestre. Jesus ele é tão maravilhoso que ele nos ensina de várias formas. E hoje Jesus quer nos ensinar a sermos pessoas mais bondosas, a amar o nosso próximo, a amar o nosso irmão. Isso mesmo, Jesus nos contou uma parábola que vai falar sobre o viajante bondoso. Isso mesmo, quem aqui já viajou? Né? Eles vão levantar a mão porque todos já viajaram. Ah, como que foi a viagem? Teve algum perigo? Aconteceu alguma coisa? Você pode falar assim, olha, esse viajante, ele viajou. Naquela época de Jesus, as pessoas não viajavam de carro. Não era tão fácil como hoje. As pessoas não viajavam de avião. As pessoas tinham que viajar a pé ou a cavalo. Isso mesmo. Às vezes eles passavam vários dias viajando, vários dias, né, em cima de um cavalo, né, parava, andava. Por quê? Porque todo o trajeto era feito o quê? Caminhando ou a cavalo. E em viagens mais longas também era feito de barco, mas não tinha carros, não tinha aviões como eram nos dias de hoje. Então, Jesus vai nos contar uma parábola. Olha, Jesus, né? Quando Jesus passou aqui na terra, quando Jesus viveu aqui como homem, como nós, de carne e osso, Jesus passou aqui nessa terra, Jesus enfrentou muitas dificuldades. E uma das dificuldades que Jesus enfrentou foi a perseguição das pessoas. Muitas pessoas aceitaram Jesus, né? Acreditaram a Jesus, né? Como nós aprendemos na lição passada, nós precisamos crer, precisamos, né, ter fé, precisamos aceitar.
Muitas pessoas naquela época não aceitaram a Jesus. Muitos não acreditaram em Jesus. E mais, tinha os fariseus, aquelas pessoas que entendiam das leis, que perseguiam Jesus. Jesus foi perseguido por essas pessoas. Perseguido de que forma? Eles queriam encontrar uma forma de poder matar Jesus. Eles queriam encontrar algum jeito de pegar Jesus pecando. Mas o nosso Senhor, ele não pecou. O nosso Jesus, ele jamais fez algo de errado. E ele jamais deu motivo para que as pessoas pudessem pegar ele fazendo algo de errado. Mas ainda assim, aqueles homens tentavam de todas as formas, né, pegar Jesus. Às vezes no falar, às vezes no agir, mas Jesus não dava brecha. Jesus era perfeito. Jesus é perfeito. Jesus é maravilhoso. E sabe o que aconteceu? Aqueles homens então chegaram diante de Jesus e perguntou para ele o que era preciso fazer para herdar a vida eterna. Vocês acham que aqueles homens não sabiam? Aqueles homens já sabiam. Aqueles homens conheciam a lei. Aqueles homens conheciam o mandamento do Senhor. Mas sabe de uma coisa? Aqueles homens não estavam vivendo. Eles sabiam que o mandamento maior era amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo também. Só que eles não faziam isso. Eles colocavam a lei, mas eles não viviam a lei. Então diz a Bíblia, né, que eles chegaram diante do Senhor e perguntou: mestre, o que há de fazer para herdar a vida eterna? Eles perguntaram a Jesus, porque eles queriam ver se Jesus ia falar algo que ia contra a lei. Mas Jesus, o nosso Senhor, ele sabe todas as coisas. E ele sabia o desejo, né, o propósito que estava no coração daqueles homens, na mente daqueles homens quando fizeram uma pergunta. E então, sabe o que Jesus fez? Mais uma vez, Jesus então lhes contou uma parábola. Crianças, o que é mesmo parábola? Parábolas são pequenas histórias que Jesus contou e que nos trouxe grandes ensinamentos. Isso mesmo, isso é uma parábola. Então, para Jesus responder aqueles homens, aquelas perguntas, Jesus então contou mais uma parábola. A parábola do viajante bondoso. Olha, a parábola de hoje está lá, né, no livro de Lucas, no capítulo 10, no verso 25 ao 37. Ok? Essa parábola vai nos contar que havia um homem, um viajante. Este homem, então, resolveu, né, viajar. Esse homem saiu pelo caminho, né, em direção ao seu destino. Ele saiu caminhando, viajando. A viagem era feita a pé. Só que naquele caminho havia muitos perigos. Aquele homem talvez não imaginasse quantos perigos ele iria enfrentar. Assim é na nossa vida. Nós caminhamos, né? Nós estamos aqui neste mundo de passagem, como nós aprendemos na lição passada. Vocês lembram, crianças? E nesta vida nós temos muitos perigos. Nós corremos muitos perigos se nós caminharmos o quê? Sozinho. Aquele homem estava caminhando sozinho. Então ele tinha perigos a enfrentar. Aquele homem não sabia que naquele caminho que ele estava passando havia homens maus, salteadores, né? Ladrões, homens que estavam ali para fazer o mal, para fazer a maldade por quem passasse. Aqueles homens, então, viu que vinha um viajante sozinho pelo caminho. E eles pensaram: olha aí uma presa fácil, olha aí alguém fácil de nós tomarmos o que ele tem. E aqueles homens, então, fizeram o quê? Chegaram diante do homem e pediram tudo o que ele tinha, né? Aquele homem tomou do seu viajante todos os seus pertences. Aquele viajante que estava sozinho, então ele apanhou. Aquele viajante ficou ali todo machucado. Aqueles homens malfeitores tomaram todas as coisas daquele homem. E aquele viajante ficou ali, sozinho no caminho. Ficou ali jogado, todo machucado, né? Aqueles ladrões tomaram todos os seus pertences e foram embora. E aquele homem ficou abandonado pelo caminho. Sabe, crianças, muitas das vezes também nós nos machucamos. Nós ficamos, né, feridos pelas coisas que a vida nos acontece. Às vezes nós ficamos tristes, né? E nós estamos nos sentindo sozinhos. Mas sabe de uma coisa, crianças? Se nós tivermos Jesus no coração, nós nunca estaremos sozinhos. Porque Jesus, ele prometeu que ele estaria conosco todos os dias. Todos os dias o Senhor estaria conosco através do Espírito Santo de Deus. Mas aquele homem, então, estava sozinho pelo caminho. Ele agora precisava de alguém. Ele precisava que alguém o socorresse. Ele precisava que alguém estendesse a mão. Alguém que o ajudasse, né? Cuidasse de suas feridas. E aí, sabe o que aconteceu?
naquele caminho envia passando um sacerdote. Isso mesmo. Já quero o que é um sacerdote? Olha, um sacerdote era um homem que trabalhava no templo, que cuidava do templo, da casa do Senhor, um homem que conhecia a lei, um homem que conhecia os mandamentos, né? Olha que coisa boa, um sacerdote ia passando. Será que ele ajudou aquele homem? Se ele era um sacerdote, né? Ele conhecia a lei de Deus. O que vocês acham? Olha, sabe o que aconteceu? Este homem que conhecia a lei do Senhor, ele não ajudou aquele pobre homem. Sabe o que ele fez? Ele passou correndo e pensou, meu Deus, né? Os ladrões pegaram esse homem, eu vou correr. Vai que esses ladrões ainda estão por perto aqui e vai pegar eu também. Eu vou correr. E aquele homem passou correndo e não ajudou o homem que estava necessitado. Aquele sacerdote que conhecia, né, a palavra do Senhor, aquele sacerdote que deveria ajudar o próximo, ele não ajudou. Ele passou de longe para não ajudar. Sabe o que mais? Mais tarde passou também um levita. Isso mesmo, um levita veio pelo caminho. Jaqueline, o que é um levita? Bom, um levita é aquele que ajudava na casa do Senhor, o auxiliar, aquele que estava ali, junto do sacerdote. Ele também conhecia a palavra, ele também conhecia a lei, ele sabia que Deus mandou amar o próximo, como ele ama ele mesmo. Mas aí, sabe o que aconteceu? Este homem que vinha passando pelo caminho, né? Ele viu, isso mesmo, olha que coisa boa. Ele viu o homem machucado, ele chegou perto, ele olhou, mas sabe o que aconteceu? Ele não ajudou. Ele olhou, ele viu que ele estava machucado, ele viu que ele precisava de ajuda, mas ele não ajudou. Largou o pobre homem ali, machucado, sozinho. Mas aí diz a Bíblia que neste mesmo caminho havia passando também um bom samaritano, um homem bom. Sabe de uma coisa, as crianças, os judeus, né? Eles não eram amigos não eram amigo desses samaritanos. Eles achavam que eles eram imerecedores, né, da sua amizade, que eles não eram amados pelo Senhor. Este homem, né? Ele estava ali machucado, mas sabe quem ajudou? Isso mesmo, o samaritano, aquele que os judeus, né, achavam que não era digno, achavam que não era merecedor de Jesus. Este homem fez o quê? Ele parou, desceu do seu cavalo e ele cuidou desse homem. Aquele homem que estava caído, machucado. Este homem então cuidou de suas feridas, colocou remédio, né, cuidou deste homem e fez mais. Ele não deixou ele ali abandonado, não. Após cuidar dele, sabe o que ele fez? Colocou ele ali no seu cavalo. Isso mesmo, e levou para uma hospedaria. Sabe, crianças, este homem, né, ele nem precisava ajudar. Por quê? Porque ele nem era amado por esse samaritano, sabe, por esse judeu. Na verdade, esses homens aqui nem gostavam de samaritanos, mas sabe o que ele fez? Ele ajudou. Ele ajudou. Sabe por quê, crianças? Porque Jesus nos ensina a amar o próximo. Quando Jesus diz que nós precisamos amar o próximo, não é amar só o papai, não é amar só a mamãe, não é amar somente os meus parentes. Sabe por quê? Porque isso aí nós já temos, nós já fazemos. Quando Jesus fala para nós amarmos o próximo, é para nós amarmos aquele que não gosta de nós. É para nós amarmos aquele que nos aborrece. É para nós amarmos aquele que faz mal. Sabe por quê? Esse é o nosso próximo. Essa pessoa que faz mal, ele está precisando de ajuda. Ele precisa conhecer Jesus. E através do nosso amor, ele vai conhecer o amor de Jesus. Então, este samaritano, ele fez o quê? Ele ajudou o próximo. Jaqueline, quem é o meu próximo? Né? O próximo é aquele que está pertinho de mim? Não. O próximo é aquele que está precisando de ajuda. Todo aquele que precisa de ajuda é o próximo que Jesus diz que nós precisamos amar. Às vezes, né, a ajuda que ele está precisando, às vezes é uma ajuda financeira, mas às vezes é uma ajuda espiritual, às vezes é uma ajuda, né, emocional. Sabia, criança, tem muitas pessoas que estão precisando de um abraço, muitas pessoas estão precisando que alguém escute eles falarem, muita gente está precisando de uma oração. Quando nós estamos fazendo isso, quando nós abraçamos alguém, quando nós oramos por alguém, nós estamos amando o próximo, fazendo o mandamento que o Senhor mandou. E aquele homem então, né, que amou aquele próximo, pôs ele em seu cavalo, né, e levou até uma
hospedaria. Isso mesmo, chegou ali, né, pagou para o dono da hospedaria, né, para ele cuidar daquele homem. Ele precisava continuar a sua viagem. Ele disse: olha, eu vou deixar aqui todo o dinheiro que eu tenho para você cuidar deste homem. Cuide muito bem dele. E quando eu voltar, se o dinheiro não tiver dado para pagar as despesas, eu pagarei quando eu voltar. Eu pago toda a despesa. Pode cuidar deste homem. E então, crianças, este homem seguiu a sua viagem. E aquele dono do hotel ali, né, da hospedaria, cuidou daquele homem. Sabe por quê? Porque este bom viajante, esse viajante bondoso, cuidou daquele homem que estava precisando. Jesus nos ensina a amar o próximo. Jesus é a maior prova de amor. Sabe por quê, crianças? Jesus veio a este mundo e ele nos amou. Jesus nos amou tanto que ele foi capaz de entregar a sua vida por nós. Jesus nos amou quando nós éramos pecadores, quando nós não merecíamos o seu amor. Sabe, crianças? Às vezes nós achamos que nós precisamos amar só aquela pessoa que é boa, mas Jesus nos ensina a amar a todos, sabe? Porque Jesus, ele intercede por nós junto ao Pai. Não porque nós somos bons, não porque eu faço coisas boas, não. Ele intercede porque ele é bom. Ele é o bom Salvador. Jesus é bom. Ele é tão bondoso que ele nos ama, mesmo com nossos defeitos. Nós não somos perfeitos, crianças. Nós temos defeito e Jesus nos ama mesmo assim. Por isso ele nos ensina que nós também precisamos amar outras pessoas. Amar outras pessoas que também não são boas, sabe? Jesus, ele esteve aqui na terra. E durante o tempo que ele esteve aqui, ele intercedeu, ele orou ao Pai por cada um de nós. Né? Ele viu que nós precisávamos de ajuda, nós estávamos precisando de socorro, porque nós estávamos vivendo numa vida que não agradava a Deus. E então Jesus intercedia por nós, orava, clamava ao Pai, e ele falava: Pai, perdoa o pecado dessas pessoas, Pai, perdoa eles, que eles não sabem o que eles estão fazendo. Né? Jesus orava, intercedia por nós. Ele nos mostra que nós precisamos fazer o mesmo. Orar por aquelas pessoas que estão perdidas no mundo. Orar por aquelas pessoas que fazem mal. Semana passada, uma das minhas crianças me disse assim, falando na aula passada, sobre os caminhos largos, caminho estreito, que no caminho largo não precisa perdoar, que no caminho estreito nós precisamos liberar o perdão. Uma das crianças me disse assim: Tia Kelly, mas às vezes as crianças fazem coisas pro mal, elas passam, nos empurram porque querem, pisam no nosso pé de propósito. Eu não posso perdoar essa pessoa, eu não posso perdoar. Eu falei assim: pode, perdoa. Ah, mas ela fez de propósito. Eu falei: minha filha, mesmo assim, perdoa. Então, mesmo que pessoas nos fazem mal de propósito, nós devemos perdoar, nós devemos pedir perdão para elas, nós devemos interceder ao Pai, porque isso é o verdadeiro amor. Tia Kelly, é fácil? Não. Não é fácil, mas se nós clamarmos Jesus para nos enviar o Espírito Santo, nos conduzir, através do Espírito Santo nós vamos conseguir. Só através do Espírito Santo nós vamos conseguir amar o próximo. Se nós estivermos somente com as nossas forças, nós não seremos capazes. Por isso nós precisamos do Senhor todos os dias da nossa vida. Por isso nós precisamos clamar o sangue de Jesus, precisamos clamar o Espírito Santo que nos conduza, para que nós possamos cumprir o mandamento do Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus mostrou para aqueles homens que não adiantava só simplesmente fazer coisas boas. Não adianta somente eu praticar boas obras. Eu preciso amar o próximo. Se eu não amar o próximo, eu não vou herdar a vida eterna. Para me herdar a vida eterna ao lado de Jesus, eu preciso amar o meu irmão. Não tem como eu subir para o céu se eu estiver, né, com sentimentos ruins, se eu não estiver ajudando o meu próximo, se eu não estiver amando. Então Jesus nos ensina. Jesus nos chama, nos convida. Vem ser parecido comigo. Vem ter o coração bondoso de Jesus. Vem ser como eu, que perdoa, que perdoou. Vem ser como eu, que foi capaz de dar a vida para resgatar você. Às vezes nós pensamos assim: Jesus já me salvou, tá tudo bem. Não, meus amados, nós não podemos ser egoístas de pensar somente na nossa salvação. Nós temos que pensar na salvação de outros, nós devemos desejar a salvação de outros. Jesus disse que na casa do Pai há muitas moradas. Não há só uma morada, há muitas moradas. E Ele quer muita gente morando com Ele. E Ele precisa de nós, Ele precisa que nós levamos Jesus, precisamos que nós amamos o próximo. Sabe por quê? Porque o mundo aí fora não está tendo amor. Mas se nós amarmos, eles verão que Jesus é amor. Eles verão em nós a presença de Jesus. Então, meus amados, esta é a parábola de hoje. Jesus nos convida a amar o nosso próximo, a sermos bons
como aquele bom viajante, como aquele viajante bondoso que parou no caminho, que não somente olhou, mas ele ajudou. Neste caminho que nós estamos trilhando, tem muitos perigos, mas eu sei que também tem muitos viajantes bondosos. Você é um desses viajantes, porque Jesus te separou, Jesus te escolheu e Jesus está te chamando para ser um viajante bondoso, para ajudar, para amar o próximo, para levar o amor de Jesus até aquele que está necessitado. Amém? Glória a Deus. Então, amado professor, essa aí, né, é a nossa pré-aula de hoje. Vocês viram que eu fiz coisa muito simples, né? Para a parábola, né? É só você pegar as imagens que eu mandei pra vocês. Vocês vão recortar e vão colocar nesses pratinhos descartáveis, tá? É prato descartável comum. Você pode usar aqui velcro, né? Se você quiser usar pra contar a história, colocando aqui no franelódromo. Você põe um velcro aqui atrás, né? E ele vai ficar, você pode pôr vários, né? De acordo com a contando a história, você vai colocando ele aqui, vai deixando ele aqui. Ou você pode fazer como eu, pode deixar assim e você vai contando, né? Vai passando pra trás aqui, vai mostrando pras crianças, né? Qual que é o próximo passo e vai falando pra eles a história. Eu fiz essa no pratinho porque nós podemos fazer uma brincadeira depois. Primeiro que é bem fácil você fazer, todo mundo tem pratinhos descartáveis em casa, né? E aí, depois no final, o que vocês vão fazer? Aqui são, acho que são 14 imagens no total, acho que são 14 visuais, né? Que você vai ter aí, você vai imprimir 2 vezes, então você vai ter 28. Pra no final vocês brincarem de uma brincadeira de memória, de jogo da memória. Oh meu Deus, volta a memória. Vocês vão brincar de jogo da memória. Então você, professor, vai misturar, né, aí todos os pratinhos, né, e você vai colocar na mesa ali todos espalhados, né, em cima da sua mesa, e você vai brincar com as crianças deles escolherem. Então cada criança escolhe 2. Então primeiro vem a primeira criança, escolhe um, abriu, né. Quando ele abriu o outro, ele vai ter que abrir um outro para ver parecido. Primeiro você pode mostrar, tá? Você olha, mostra, põe tudo assim virado e mostra. Depois que todos viram, você vai virar e eles terão que lembrar, né, onde é que tá o par. O par certo. Então vai ter que achar 2 imagens iguais. Quando eles acharem iguais, legal, parabéns, muito bem, né? Parabéns para eles. Quando não for igual, quando suponhamos que eles abriu e a imagem é diferente, o intuito é que eles repitam o versículo da memória em ação. Nós vamos falar agora sobre ela. Então você vai o quê? Vai repetir o versículo da memória em ação. Abriu, tá errado, fale o versículo, ok? Abriu, tá certo? Então eles vão falar, vai dar um parabéns para ele, tá tudo ok. Ok? Então essa seria a dinâmica para depois do Explorando a Bíblia, para depois que você já contou a história e depois que você já ensinou a eles o versículo da memória em ação. Uma dinâmica bem fácil para você fazer com esses visuais, ok? Aqui, gente, eu coloquei só uma gotinha de cola quente para colar aqui no prato, tá? Uma gotinha de cola quente. Aí, então, depois que você apresentou o Explorando a Bíblia, eu achei interessante falar primeiro a parábola, você então vem com a memória em ação. Você fala assim, crianças, vocês viram como nós aprendemos a lição importante hoje, que nós devemos amar o nosso próximo. Vamos ler o nosso versículo da memória em ação? Abram as suas Bíblias, deixa eles abrirem a Bíblia, lá no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 14, parte B. Aí a tia Kelly sempre pergunta, Gálatas está no Novo ou no Antigo Testamento? E deixa elas falarem. Eu sempre faço isso para eles irem memorizando onde cada livro está, se é no Novo ou no Antigo Testamento, ok? E aí você fala, então vamos todo mundo falar junto? Ame os outros como você ama a você mesmo. Como nós devemos amar o outro? Como nós nos amamos. E aí então, toda vez que eles errarem, depois você põe eles para repetirem o versículo. Outra coisa interessante que é na nossa revista que dá a ideia da gente fazer, e eu gostei muito da opção, aqui fala pra gente, na hora do memória em ação, né, você colocar as crianças em círculos e fazer uma dinâmica com eles. Então, eu achei interessante e aconselho vocês a fazerem, que vai ser bem legal. Só que em vez de você colocar em círculo, eu colocaria eles de par, de 2 em 2, você forma aí de 2 em 2, né? Você vai levar papel e caneta pra cada um e vai falar pra eles assim, olha, no caso isso aqui, gente, antes de você apresentar a memória em ação, tá? Essa dinâmica aqui agora é antes de você mostrar o versículo. Você vai colocar eles ali, né? E vai falar assim, olha, eu tenho uma dinâmica para fazer com vocês. Vamos fazer uma dinâmica? Escolhe par, de 2 em 2, todo mundo. E aí você leva o papel e fala para eles assim, olha, agora vocês vão brincar de mandar. Isso mesmo, vamos brincar de mandar? Vamos brincar de o mestre mandou? Você vai escrever no seu papel uma tarefa para o seu amigo fazer, o seu parceiro vai fazer.
Pode ser algo engraçado, pode ser algo difícil, pode ser algo bem fácil, pode ser algo bom, alguma coisa. Escreve aí no caderno, no papel, o que é para ele fazer, tá bom? Dá um tempo ali para eles escreverem. Quando todos escreveram, todo mundo já escreveu? Agora vamos ler? E deixa cada um ler o que é a tarefa de cada um. Ah, o fulano vai fazer isso. Ah, o fulano vai fazer aquilo. Ah, ele vai agachar, ele vai andar só com a perna. Ah, ele vai ficar sentado. Ah, ele vai ter que recontar a história, falar, né, o que ele aprendeu hoje. Então, não importa o que ele vai falar aí, o que ele mandar, o que ele escrever. Aí você vai dizer assim, olha, crianças, o nosso versículo, aí se você apresenta, o nosso versículo diz que nós devemos amar os outros como nós amamos a nós mesmos. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que o que eu não quero pra mim, eu não posso desejar pro meu amigo, eu não posso desejar pro meu irmão. Aquilo que eu quero de bom pra mim é o que eu tenho que desejar pra ele. Sabe o que vocês vão fazer? O que você escreveu pro seu amigo fazer, você vai fazer. Eles vão rir. Eles vão falar, ah, não, tia Kelly, se eu soubesse, eu ia pôr alguma coisa fácil e vai ser muito divertido. Você vai falar, é isso aí. Isso que nós temos que querer. O que nós queremos para nós devemos querer para o outro. E o que nós não queremos para nós não devemos desejar para o nosso irmão. E vai ser um momento maravilhoso aí de descontração, né? Vai ser bom, vai ser bem legal. Por isso que eu deixei a memoriação para o final. Porque aí você faz essa dinâmica com ele, você já ensinou a parábola, você faz essa dinâmica, apresenta a memória em ação e depois então faz o jogo da memória com eles. Então assim, eu preparei algo bem simples para você ter tempo aí de fazer a confraternização com seus alunos, né, de ter um momento aí da premiação, e eu creio que vai ser uma semana maravilhosa e uma aula muito legal. Você vai ver o que eles aprenderam e aí você vai encerrar o trimestre com chave de ouro, com a chave de Jesus, né? Vai ser uma bênção aí, e você já pode falar para eles, olha, semana que vem nós vamos começar a aprender sobre os super-heróis. Vocês sabiam que na Bíblia também tem super-heróis? Vamos descobrir? Então não falte na próxima aula, na semana que vem. E você já vai lançar aí a curiosidade deles, para a semana que vem eles virem aprender sobre os super-heróis, que nós vamos aprender sobre os heróis e heroínas, né, da Bíblia. Então, assim nós finalizamos a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que essa aula possa ter falado com você, que você tenha recebido do Senhor, né, aquilo que Deus propôs no meu coração. Deus abençoe você grandemente, fique na paz do Senhor e até semana que vem, se Deus assim nos permitir.